pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Nós vamos esperar uns 5 minutinhos só para algumas pessoas entrarem, né? A gente dá uma tolerância legal. E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre degustação de vinhos, compartilhar um pouquinho com vocês. A ideia é fazer algo bem rápido aqui, com o objetivo da gente compartilhar essa experiência maravilhosa que é o mundo dos vinhos, né? Então, eu vou pedir uns 5 minutinhos para vocês e para a gente poder começar. Agradeço aí a presença da minha amiga. Oi, maravilhosa. Ela falou, amiga, você que é maravilhosa. Agradecer a presença da Claudinha. Claudinha, beijão. Todos os vinhos também. Obrigada, gente. E também no Renilson, né? Tudo bem, Renilson? Obrigada aí pela presença. Pois é, pessoal. Bom, antes de vir aqui fazer a live com vocês, né? Só compartilhando aqui um pouquinho do Dia das Mães. Hoje foi uma apresentação do Dia das Mães, da Bia. Gente, foi muito lindo. Eu fiquei, assim, encantada. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de como foi. Foi muito lindo. Rafa, você entrou. Um beijo, amiga. Olha, obrigada pelo carinho, viu? Pois é, gente. Então, ela fez uma apresentação linda, linda. Depois eu vou compartilhar aqui no status do Bistrô. E obrigada pela presença. Então, vamos começar, né, gente? Gente, qual é o objetivo dessa live, né? Primeiro, é homenagear o Dia das Mães. Essa mulher maravilhosa, essa mulher que está sempre nos acompanhando. Infelizmente eu não tenho mais a minha mãe. A minha mãe se foi quando eu tinha 15 anos, mas eu sou uma mãe de uma menina linda chamada Beatriz. Acho que algumas pessoas já sabem, né? Eu publico sempre. Ela tem 5 anos e é maravilhoso ser mãe. É uma mistura de cansaço, uma mistura de, meu Deus, de expectativas, é um amor, assim, incrível. Então, o objetivo dessa live é justamente homenagear essa mulher tão maravilhosa nas nossas vidas, que são as nossas mães. E para falar para homenagear essa mulher maravilhosa, elegante, poderosa, essa mulher forte, vamos falar o quê? De vinho, né, gente? Não tem muito o que eu comentar se não for de vinho. Essa bebida tão incrível. E qual é o objetivo também dessa live? É trazer um pouquinho para vocês, um pouco do que é falado na nossa mentoria VIP do Bistrô. E uma das coisas que nós temos trabalhado muito e que tem dado muito certo é a ideia de descomplicar o mundo dos vinhos. Por quê? Porque é um mundo tão maravilhoso. Na verdade, eu costumo dizer que o mundo dos vinhos é um estilo de vida. Então, o estilo de vida, para quem gosta de vinho, não precisa ser tão complicado. As pessoas normalmente complicam e tudo, usam termos muito técnicos. Então, um dos nossos objetivos nessa mentoria do Bistrô do Vinho é descomplicar o mundo dos vinhos. E eu quero trazer isso hoje para vocês. Falar um pouquinho de um rótulo, né, que eu tinha comentado com vocês, que é a uva Pinot Noir, e descomplicar. Gente, a ideia do vinho como eu comentei, estilo de vida, é a gente relaxar, é a gente receber alguém na nossa casa, sabe, um amigo especial, um casal de amigos, familiares, tomar sozinha, tomar com um namorado, namorada, enfim, tomar sozinho com aquele amigo especial. Então, tem que ser um momento agradável, né? E então eu vim comentar isso hoje com vocês. Eu vou precisar comentar um pouquinho. Voltou. Travou um pouquinho, desculpa, gente. Internet tem dessas coisas, né? A vida como ela é. Então, o que acontece? Existem vários tipos de vinho no mercado. Nós temos aí nós temos vinho seco, temos vinho suave, temos vinho rosé, temos vinho tinto, temos vinho branco. Temos espumantes, temos prosecco, temos champanhe. Então, é um mundo, existe uma infinidade de bebidas nesse sentido. Mas hoje eu vou... Tudo bem, meu amor? A minha filha derramou o suco aqui.
Tá tudo bem, meu amor. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Gente, a vida como ela é. Chorou, gente, olha aqui. Tá tudo bem. Ela derramou suco. Tá tudo bem. Mamãe limpa depois, tá? A mamãe troca a sua roupa. Gente, é a vida como ela é, viu? Instagram é uma vitrine, mas assim, acontece. Então, voltando aqui em relação, falando para vocês um pouquinho sobre o mundo dos vinhos, né? Hoje nós vamos falar sobre o vinho tinto. Então, eu escolhi uma uva aqui para comentar com vocês e para a gente fazer essa degustação guiada, que é essa uva aqui chamada Pinot Noir. Essa aqui é um rótulo que eu já tenho aberto e eu vou fazer a degustação com vocês. E por que eu escolhi esse rótulo? Dentro do mundo dos vinhos, nós temos, como eu comentei, uma infinidade de vinhos. E nós temos uma cartela que nós chamamos de cartela de intensidade desses vinhos. Ou seja, nós temos dos mais leves aos médios aos mais intensos. Então, por que eu escolhi o Pinot Noir? Porque muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim: ah, Lili, eu tenho tanta vontade de gostar de vinho, mas por que eu não gosto? Por que eu não consigo gostar? Eu provei uma vez e não foi uma experiência legal, sabe? Desculpe, sabe? Então, eu tenho a dizer a vocês o seguinte: às vezes essa pessoa, ela não foi introduzida no mundo dos vinhos de uma forma adequada. Então, ela chegou, foi provar o primeiro rótulo dela e muitas vezes o primeiro rótulo dela foi o vinho mais intenso da cartela. Ou seja, a uva mais intensa da cartela. Então, pode ser que aconteça dessa pessoa não gostar e da experiência não ser tão boa assim. Então, o que eu sugiro? Sugiro sempre começar com os vinhos da cartela mais leve. Então, por isso que eu escolhi o Pinot Noir. Nessa categoria, o Pinot Noir é um dos mais leves que tem. E é um vinho elegante, é um vinho que você pode tomar num período mais quente, até num período mais frio também. Ele não traz aquela sensação de queimação, sabe? Aquela sensação de calor, quando os vinhos mais intensos, de corpo mais intenso, apresenta. E por isso que eu escolhi e sugiro a vocês, sempre que começar no mundo dos vinhos, sugiro começar com um vinho mais leve, e você ir aumentando gradativamente o seu processo de degustação. Então, foi uma das perguntas que me fizeram aqui no bloco que eu coloquei, como você vai começar a degustar vinhos e qual o melhor rótulo? Eu indico o Pinot Noir, tá? Aqui eu tô com esse vinho, Arivo 31, é um vinho que o Bistrô do Vinho tem, é um vinho muito bom, custo-benefício, é um vinho do Chile, e ele é da uva Pinot Noir, então eu sugiro essa uva. Além dessa, nós temos outras, a Sangiovese, que é uma uva que é muito comum na região da Itália, ali na região da Toscana, mas o Pinot Noir é fantástico, gente, não tem erro. E costumam dizer que a uva Pinot Noir é uma das uvas mais elegantes do mundo. Particularmente eu gosto muito, ele é um vinho tranquilo, você pode degustar com pizza. E vamos lá, gente. Falando um pouquinho para vocês sobre os vinhos, né? Qual é a diferença do vinho seco para o vinho doce ou suave? A diferença é a quantidade de açúcar que existe naquele vinho. Por exemplo, você vai comprar um vinho doce. Normalmente os vinhos doces, eles são feitos a partir de uvas mais doces e uvas mais comuns. Então, sei lá, você pega um rótulo X lá de uva doce e aí você prova e sente o açúcar na língua mesmo, no paladar. Já o vinho seco, ele tem uma quantidade menor de açúcar. Então, é feito a partir de uvas mais nobres, uvas mais selecionadas. Existe, enfim, e no processo de fermentação, que é a transformação da uva, a transformação da uva no álcool ali no processo de fermentação, existe um resíduo pequeno de açúcar, por isso que ele é mais saudável, inclusive, para a saúde. Então, por isso que existe essa diferença.
Então, eu não vou entrar hoje em detalhes em relação ao vinho rosé, ao vinho branco, ao espumante, ao champanhe, prosecco, porque o objetivo aqui é falar só do vinho tinto e degustar com vocês. Então, nós temos 3 etapas de degustação, que é bem simples, gente, não tem mistério. Sabe quando você vai naquele restaurante chique, que você vê aquelas pessoas super chiques, ai, pegando, olhando, sentindo o perfume da uva, né? Sentindo aqui o perfume do vinho, enfim, girando a taça. Gente, tudo isso tem um motivo. E eu costumo dividir em 3 etapas. É muito simples. E eu vou passar para vocês, vocês vão sair daqui arrasando, ensinando as amigas, os amigos, porque a ideia é descomplicar, né, pessoal? Descomplicar o mundo dos vinhos. Então nós temos que ser felizes, nós temos que utilizar esse mundo maravilhoso que é o mundo dos vinhos a nosso favor. Então não tem que complicar nada aqui. Essa é a ideia, tá? Então, quais são as etapas? Nós temos, primeiro, a etapa visual. Para quem tem o seu vinho aí, eu vou convidar você a abrir o seu vinho. E aqui, eu já tenho um aberto, porque, enfim, né? Eu sempre tenho um rótulo em casa aberto para consumir durante a semana. Então, por exemplo, quando você for abrir, principalmente esses vinhos que tem essa, nós chamamos de scrap, né? Que é essa tampinha aqui, o que vocês vão fazer? Muito simples, gente. Técnica é a seguinte: segura a rolinha, só gira a garrafa. Então, quem tá em casa aí com a sua garrafinha, só gira a garrafa. Você vai abrir de maneira muito simples, tá? Então, abriu, ok. Então, vamos lá. Outra dica, tá, pessoal? Outra dica muito legal. A taça, eu vou falar mais à frente um pouquinho sobre ela, mas existe uma maneira elegante e adequada de se segurar a taça. E eu vou explicar por quê. Ela é dividida em 3 partes. Nós temos aqui o bojo, nós temos aqui a haste e nós temos a base, nós temos a haste e nós temos o bojo. Nós sempre vamos segurar a taça, pessoal, aqui pela haste, tá? Nunca aqui. Eu vou dizer a verdade, eu já segurei aqui em restaurantes muito chiques, achando que tava arrasando, pensa que não tava. Então, gente, por que nós temos que segurar pela haste? Porque quando você segura pelo bojo, primeiro que você mancha a taça, né? Fica cheio de manchinha, impressão digital, não fica legal. E segundo, que quando você segura pelo bojo, a sua mão tem calor. Então, pode alterar a temperatura do vinho. O vinho tinto, ele precisa ser servido, o ideal é ser servido a 16 graus. Então, se você fica tocando aqui, se sentindo poderoso, sinto te dizer, amigo, tá esquentando seu vinho aí por conta da sua mão e pode alterar o sabor. Então, segure aqui, muito simples, não tem mistério, tem pessoas que seguram aqui também, não tá errado. O importante é não segurar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que nós vamos servir o vinho? O vinho tinto, você vai sempre colocar numa taça maior. Essa taça, eu escolhi uma taça ISO, que aí é uma matéria aí para uma outra conversa, porque como eu falei, o mundo dos vinhos é um universo. Então, nós vamos segurar aqui pela haste e sempre servir um terço da taça. Então, vou servir aqui o meu vinho, Pinot Noir, um terço da taça. Então, por que um terço da taça? Eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? Isso é muito importante no momento do processo de análise e degustação. Então, faz parte das 3 etapas, certo? Então, já que eu falei um pouquinho sobre a taça, sobre as particularidades e tudo, eu vou comentar com vocês. Isso mesmo, Jeane. Muito bem. A gente segura na haste ou no pezinho. Isso mesmo. Eu gosto de segurar na haste. Aí é de cada um. Mas, excelente, Jeane. Obrigada pela participação. Você segura aqui na haste ou no pezinho, como a Jeane colocou muito bem. E fica a seu critério. Só não segura aqui, tá, gente?
porque não é chique não, tá? Eu já fiz muito isso. Vai alterar a temperatura do seu vinho. Segura aqui ou aqui, ótimo. Então, voltando às 3 etapas do vinho, nós temos a etapa visual, a etapa olfativa, né? E a etapa gustativa. Então, muito simples. Você chegou no restaurante, o sommelier te serviu um vinho, ele normalmente vai servir um pouquinho, tá? Você vai seguir essas 3 etapas e não vai errar. E se porventura você não gostar do vinho, ou o vinho tiver muito ácido, ou tiver virado vinagre, ou tiver muito resíduo de rolha aqui, gente, desconfie, viu? Não é deselegante você pedir outro rótulo. Afinal, você tá pagando e você precisa ter uma experiência agradável. Enfim, você tá pagando. E se o vinho, pode acontecer do vinho virar vinagre, né, por uma série de fatores, acondicionamento, enfim, uma série de situações, e você não vai tomar um vinagre no seu jantar ali com aquela pessoa especial, né? Pode pedir para trocar de vinho. Essa etapa que o sommelier serve só um pouquinho é justamente para você aprovar ou não aquilo que está sendo oferecido. Então, voltando aqui. Nas etapas de degustação, eu vou falar rapidinho, porque eu não posso deixar de comentar das 3 etapas sem antes falar da nossa língua. O que acontece? A nossa língua ela é totalmente sensorial em relação a sabores. Então, nós temos na nossa língua, a ponta da língua, ela é responsável por identificar os sabores doces. Então, memorizem aí, tá, pessoal? Que isso vai ser importante na hora da gente degustar aqui. A lateral da língua, da nossa língua, ela é responsável pela identificação dos sabores ácidos. O que são sabores ácidos? Sabe quando você toma um suco de limão, assim, que tá bem ácido e tal, que sua boca começa a aguar? Aí você sente a sua boca salivando mesmo? Isso é acidez. E no vinho nós vamos identificar a acidez. E a terceira etapa é o amargo da língua. Onde você identifica o amargo? No final da língua ali, você identifica. E tem o mame. O mame seria o que os especialistas dizem que é o consolidado de tudo isso. Então, o que acontece? Eu também tô aqui na vontade, Diego. Vou te falar que eu já tô querendo provar aqui o vinho. Mas vamos lá. O que acontece? Você provou o vinho e a partir do momento que você coloca o vinho na boca, você vai fazer com que ele passeie na sua boca, de maneira que você sinta todos os sabores. Então, deixa eu ver o que a Giane comentou. A Giane falou assim, verdade, apesar de nós mulheres pedir a carta de vinho, eles olham esquisito, mas atendendo essas dicas não erramos. Agora peço mesmo a carta e nem ligo mais pra cara feia dele. Giane, excelente, Giane. Adorei. Sou sua fã, viu? É isso mesmo, gente. Eles olham, de fato, existe... Eu acho que melhorou muito, mas existia um certo preconceito, só abrindo um parênteses, né? Em relação à mulher no mundo dos vinhos, em relação ao conhecimento da mulher, porque era uma profissão muito voltada para homens. Mas hoje o mundo é outro, inclusive até no militarismo, outras profissões, engenharia civil, existem muitas mulheres e nós somos competentes sim, e nós temos sim a capacidade de escolher os nossos vinhos e dizer se está bom ou não ao nosso paladar. Giane, adorei, viu? Ó, tchim-tchim pra cara feia deles, né? Obrigada pela participação, Giane. Então, aí voltando aqui na questão da língua. Vocês memorizem isso aí, tá? Ponta da língua, nós vamos sentir o sabor doce. Lateral da língua, sabor ácido. O final da língua, o sabor amargo, certo? Guardem aí, gente, essa informação é importante. Então, dentro dessas etapas, eu vou começar a falar sobre a etapa visual do vinho. Qual é o objetivo dela? O objetivo dessa etapa visual é você avaliar a cor da bebida, é você avaliar... Por quê? Eu peguei aqui um vinho Pinot Noir. Qual é a principal característica do Pinot Noir? Pinot Noir, ele tem uma coloração vermelho claro. Não sei se vocês estão com a taça de vocês, mas olha só. Não sei se dá pra ver aí pelo vídeo, mas é um vermelho claro. Por que ele tem essa coloração vermelho claro? Porque Pinot Noir é uma uva de casca bem fina.
Então, se comparado com outras uvas, Cabernet Sauvignon, Taná, Syrah, então é um pouquinho diferente, é uma casca mais fina, mais delicada. E a casca, ela também, ela contribui na coloração do vinho, também é uma das funções dela. Então, se você pegar uma degustação às escuras e ver um vinho de coloração clara, aí tá uma dica, viu? Pode ser que ele seja um Pinot Noir, como pode ser que não, mas é isso. Então, ele tem uma casca fina, você pode avaliar aqui pela cor do vinho, ele tem um vermelho claro e é uma cor super bonita, né? De ver mesmo, nossa, a natureza de Deus é muito perfeita, né? E outro fator que você vai avaliar na etapa visual é o mosto. O que é o mosto? O mosto é um pouco de resíduo da casca da uva, de todo aquele, né, de todo o processo de vinificação. Alguns vinhos, principalmente aqueles mais envelhecidos, eles podem ter mosto. Não quer dizer que seja um vinho ruim. O Pinot Noir, ele tem uma característica, normalmente são vinhos bem jovens. Então, alguns deles, esse por exemplo, que eu peguei aqui, sugeri a vocês, ele não vai em barrica. Vinhos jovens são aqueles vinhos que não vão em barrica de carvalho, em barricas americanas. São vinhos que, enfim, no processo de vinificação vão para garrafa e tal. E eles precisam ser consumidos um pouquinho mais rápido. Já aqueles que são envelhecidos em barris e tal, eles têm um tempo de vida mais longo. Então, mosto, pode ser que tenha, mas em vinhos jovens é muito difícil você encontrar. Ó, eu tô analisando o meu aqui, não sei se dá pra ver, não tem mosto, tá? Show! Agora vamos falar de resíduo. O resíduo é importante, pessoal. Por quê? Quando você vai... o vinho, ele é uma bebida muito delicada. E eu costumo até brincar. Vinho não gosta de ser carregado de um lado para o outro, não, tá, gente? Então, quando vocês comprarem uma garrafa de vinho, aqui, peguei uma fechadinha, vocês sempre vão guardar na horizontal, certo? Na horizontal. E aqueles vinhos que tem que tem a rolha, né? A rolha de cortiça e tal, o que acontece? Quando você guarda o vinho na horizontal, aquela rolha, ela tem um objetivo também, ela tem uma finalidade. Por meio das micro aberturas que existem nessa rolha, o vinho costuma respirar. Que isso, Lili? É quando entra mini partículas de oxigênio ali para auxiliar no processo do vinho mesmo. Muitas vezes de envelhecimento e tudo, o vinho precisa respirar. E se você não guarda o seu vinho de rolha, principalmente, né, na horizontal, o que vai acontecer com essa rolha? Ela vai ressecar. Então, se vocês forem a um restaurante e o sommelier servir a vocês um vinho cheio de rolha aqui dentro, gente, podem desconfiar, esse vinho não foi bem acondicionado. Ele tem que ser guardado na horizontal e por algum motivo não fizeram a guarda correta. Então, é bom avaliar, viu? Ele não pode ter resíduo. O ideal é que seja assim, ó, limpo, sempre limpo, tá bom? E falando em relação à rolha, aqui nós estamos com um vinho que é muito utilizado, começou muito nos países do Novo Mundo e também está sendo muito utilizada nos países do Velho Mundo. Não muda em nada o sabor do vinho, tá, gente? Antes eu tinha um certo preconceito, mas confesso que agora, pra mim, acaba sendo a mesma coisa. Embora eu tenha o prazer de abrir com saca-rolhas, eu gosto. É um segredo aí pra contar pra vocês. Eu adoro abrir vinho com saca-rolha. Eu vi aquele barulho da pressão e tal, é bobeira. Mas não muda em nada o sabor, tá? A única coisa que nós temos que observar na etapa visual é isso que eu comentei com vocês. Mosto, que pode ser que tenha ou não. Resíduo, que não pode ter, resíduo de rolha. Aí é para desconfiar. E explicando para vocês a função da rolha no vinho. Show? Então, vamos lá. Obrigada, viu, né? Cris, obrigada, Cris. Que bom que você veio. Aprendizado total. Eu também aprendo todo dia com vocês, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a etapa olfativa?
Então, recapitulando, falamos sobre a etapa visual, serviram vinho para vocês, vocês vão olhar. Então, não tenham vergonha, tá? Olhem o vinho. E aí vai uma dica para vocês, tá, gente? O que eu aprendi em algumas viagens que eu fiz? Na última eu fiz e visitei a vinícola Conte-Toro no Chile. Nossa, eu gostei muito da ideia. Você pega um guardanapo, que normalmente tem na sua mesa, e você coloca assim, ó, o guardanapo. Aqui eu peguei uma folha de papel, mas pode ser também, se... O importante é que seja uma superfície branca. Guardanapo de tecido, guardanapo de papel, uma folha, e você faz isso aqui, ó. Vai facilitar muito a sua visualização. É melhor do que você ficar assim, olhando contra a luz e tal. Faz assim, discretamente na mesa, que você vai conseguir ver e analisar a etapa visual. Dri, obrigada, viu? Você que é maravilhosa. Então, na etapa olfativa, qual é o objetivo da etapa olfativa? É você sentir o aroma do vinho, o perfume do vinho. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas perguntam, e é muito comum essa dúvida, gente. Ah, esse vinho tem um perfume de amora, esse vinho tem um perfume de... Enfim, nas etapas de olfativa, eu senti um perfume aqui de baunilha, de canela. Colocaram canela lá ou alguma essência? Não, gente. Por incrível que pareça, não. Tudo isso faz parte do processo de vinificação. Nada mais é do que a produção da uva feita da forma correta, da forma adequada. E a partir da fruta é que esses aromas vão surgindo. É muito interessante, né? A uva é perfeita. Então, sobre a etapa olfativa, nós temos 3 análises. Eu não vou falar sobre elas hoje, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Mas só para vocês saberem, nós temos a etapa primária, a etapa secundária e a etapa terciária. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é um pouquinho mais complexo, enfim. Isso vai... normalmente eu comento na mentoria VIP, tá? Se alguém tiver interesse em aprofundar, fica a dica. Mas vamos lá, na etapa olfativa, qual é o objetivo dela? É você sentir o aroma do vinho. Então, é a segunda etapa. Você avaliou a cor, agora você vai avaliar o aroma. E como você vai fazer isso? Gente, vocês vão colocar o nariz mesmo dentro da taça. É assim, não tenham vergonha, não fiquem assim, não. É o nariz, ó. E vocês vão... Normalmente, os especialistas falam que a gente tem que aspirar umas 3 vezes para nossa memória e guardando aquele aroma. Então, fez 3 vezes. E aí, o que vocês vão fazer? Que é aquela que o pessoal até fala, meu Deus, pra que isso? Gente, tudo isso tem sentido e tem um porquê. Serviu o vinho, você fez a primeira análise olfativa, agora você vai volatizar. O que é isso? Nada mais é, gente, do que girar a taça. Então, lembra que eu comentei com vocês que as pessoas complicam, às vezes, enfim, tornam um processo um pouco mais complexo. A ideia aqui é descomplicar. Volatizar significa girar, você vai girar a taça, simplesmente. Por que vocês vão girar a taça? Porque quando vocês fazem esse processo de volatização, ou seja, de girar, vocês liberam aqueles aromas do vinho. Então, aí, a partir disso, você vai conseguir perceber alguns aromas, que se você não fizer isso, talvez fique um pouco mais complicado. E aí, você vai para a etapa olfativa de novo, você vai sentir o perfume. Quem em casa tiver com uma garrafa de vinho aberta, faz isso, que você vai perceber na hora a diferença entre antes de volatizar e depois. Ele libera um perfume e dependendo do vinho, gente, você sente até longe. É muito bom. Então, sentiu? Pode tirar. Coloca o nariz dentro, ó. Não tenha vergonha, tá? É assim mesmo. Sentiu o aroma. Então, o que acontece? A uva Pinot Noir, ela tem uma característica interessante. Cada uva, ela sofre interferência do que eles chamam de terroir. Terroir, eu não vou entrar também em detalhes, tá, pessoal? Isso eu posso falar na mentoria. Mas o terroir nada mais é
do que o conjunto de terreno, a parte de o terreno, o clima, a cultura, tudo isso interfere na produção do vinho. Então, se você tem um vinho, uma uva que é produzida numa região que tem um mar, que tem praia próximo, provavelmente quando você for fazer a etapa olfativa, é muito provável que esse vinho tenha um perfume, um aroma lá no fundo, mais salino. Por quê? Porque interfere, tudo isso interfere. Então, por exemplo, a uva Pinot Noir, ela tem alguns aromas muito específicos. Então, quais são? Aromas de frutas vermelhas, de amora, de cereja. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Não é porque você começou a sentir a etapa, fazer a etapa olfativa que você vai sentir de cara esse cheiro. Não, não é. São nuances. E teve algo que eu aprendi com uma cliente de uma última mentoria que foi fantástico. Ela gosta muito de chás e ela fala, olha, isso me lembrou o chá tal, isso me lembrou o chá de frutas vermelhas, o chá de morango. E é isso, é quando passa lá, quando você sente o aroma e lá no fundo você percebe. Alguns aromas são muito intensos. Por exemplo, agradeço a presença da Lívia, agradeço também a presença do Coronel Henrique. Muito obrigada pela presença, viu, Coronel? E vamos lá, gente. Então, o que acontece? Alguns vinhos têm um cheiro assim, muito característico. Por exemplo, vinhos que são envelhecidos em barricas novas. O que acontece? Quando eles montam as barricas, por exemplo, barrica de carvalho ou outro tipo de material, eles precisam colocar fogo ali, né, para poder selar aquela madeira. E muitas vezes, quando você usa a barrica pela primeira vez, às vezes aquele vinho pode ficar com um sabor, um aroma de tabaco. E é comum. É porque ele passou pela barrica, que foi selada ali com fogo, e pode ser que tenha. Então, você pode perceber que tem. Mas é muito sutil, gente. E vou dizer uma outra coisa para vocês. Gente, no início é um pouquinho mais complicado. Mas, gente, é verdade. No início, eu achava que... Eu até falava, meu Deus, eu devo ter algum problema. Porque todo mundo tá falando que tá sentindo um aroma de pimentão, um aroma até de xixi de gato. É verdade, gente. Depois eu comento com vocês sobre isso. Um aroma aí salino, um aroma de cereja, de baunilha. Eu não tô sentindo nada. Gente, mas isso é treino. É treino. Você abre uma garrafa de vinho e o que eu costumo fazer? Eu me concentro. Às vezes eu até fecho os olhos e sinto. E é impressionante, gente, como alguns perfumes, alguns aromas me remetem, inclusive, a viagens que eu fiz. É impressionante. Por isso que eu costumo dizer que o mundo dos vinhos é um estilo de vida, né? Quando você, por exemplo, eu costumo fazer muito isso porque eu sou apaixonada por vinhos. Costumo viajar, por exemplo, eu procuro viajar para lugares que tem vinícolas, lugares que tenha... Enfim, por exemplo, ano passado, em julho, eu fui para o Chile, queria conhecer a neve, levar a minha filha Bia para brincar. E eu queria muito conhecer a Concha y Toro, que é uma das maiores vinícolas do mundo aí, né? Produtoras de vinho e tal. E aí eu marquei um passeio guiado, fiz degustação guiada de queijos, de vinho. E é impressionante, quando eu abro um Cabernet, principalmente da Concha y Toro, aquele aroma do vinho me remete às viagens. Eu tenho às vezes até algumas lembranças, emoções positivas em relação a isso. Por isso que eu digo que o mundo dos vinhos ele tem que ser descomplicado. Nós precisamos, assim, ter essas emoções positivas e não ficar tenso ali. Ai, meu Deus, o que eu faço e tal. O objetivo não é esse. O objetivo é ser feliz, gente. E aí, nada mais que aprender um pouquinho e fazer, né, da forma correta e tornar esse momento uma experiência ainda mais agradável. O Coronel falou o seguinte: eu que agradeço por essa explanação, muito show. Vamos marcar um vinho com a esposa do senhor, Coronel. Vamos marcar um dia uma degustação. Então, pessoal, e voltando em relação ao vinho, a etapa olfativa. O que é interessante?
Na etapa olfativa, quando você volatiza, ou seja, você gira a taça, você vai liberar o aroma e o buquê daquela bebida. Ou seja, o que é o buquê? O conjunto de aromas. Então, eu posso ter amora, eu posso ter cereja, eu posso ter framboesa, eu posso ter ervas, posso ter um perfume de flores, então, um aroma de flores. Então, é tudo isso. E já já nós vamos degustar, hein? Vamos degustar. Falta pouco que eu já estou ansiosa aqui. E agora, um outro ponto importante, pessoal, é a lágrima do vinho. O que é isso? Existem duas vertentes, tá? A primeira, a lágrima do vinho nada mais é do que quando você volatiza o vinho, ele forma algumas lágrimas, não sei se vocês conseguem visualizar. É muito sutil, mas ele forma algumas lágrimas que vão descendo dentro da taça. A primeira vertente diz o seguinte, que essa lágrima, ela diz respeito ao teor alcoólico do vinho. Então, eles falam, quanto maior a lágrima, maior o teor alcoólico. Já a segunda vertente, que eu sou muito mais adepta a ela, eu sou um pouco pragmática, então, diz que não tem nada a ver. Diz que o seguinte, se você quer saber o teor alcoólico do vinho, você pode analisar na etapa gustativa e ter uma noção, ou você analisar no próprio rótulo, né? Então, particularmente, eu sou dessa vertente, gente. Eu sou um pouco pragmática, eu gosto de, enfim, explicação científica. Então, eu sou muito nessa linha. Então, analiso aqui o rótulo e aí cabe ao perfil de cada um, né? Eu tô explicando aí as duas vertentes até para vocês terem um entendimento aí dos dois. Então, ok, fechamos a etapa olfativa, o que nós vamos analisar? Os aromas, aroma é treino, não tem jeito. Algumas uvas têm características específicas de aroma. A Pinot Noir, por exemplo, tem aroma de amora, cereja, framboesa, né? Enfim, frutas vermelhas. Algumas ervas. Alguns têm até uma arominha de flores. A Jeane falou um negócio legal. Eu só uso o rótulo, mas amo as lágrimas. Acho linda também, Jeane. Eu confesso que é linda a lágrima do vinho. Mas só uso o rótulo, sou muito pragmática nesse sentido. E aí vocês analisam o buquê, que é o conjunto de perfumes. De perfume daquela, ou seja, de aroma daquela bebida. E na etapa gustativa, vamos para a terceira e última etapa. Gustativa. O que é isso? A gustativa é onde você vai avaliar o teor alcoólico daquela bebida, onde você vai pegar todas essas informações que eu passei para vocês e vai ter uma experiência. Não é simplesmente você derramar o vinho aqui no copo e virar e pronto, e ficar bêbado. Não é isso. Você tem que fazer daquele momento uma experiência. Já pensou que delícia? Você tá na casa de, sei lá, de uma amiga e tal, e sua amiga abre uma garrafa de vinho, você faz essas etapas e te traz a lembrança de uma viagem que você fez, sei lá, para um lugar X, Y, para Toscana. Nossa, é muito gostoso, né? Então, essa é a ideia. E aí, o que você vai avaliar na etapa gustativa? Lembra que eu comentei com vocês da língua? Que a língua, a ponta, nós sentimos o doce, lateral, nós sentimos a acidez, e lá no fim da língua, nós sentimos o sabor amargo. Então, é agora que nós vamos usar essa informação, hein? Vamos ver se vocês prestaram atenção. E o que nós vamos fazer, gente? Depois que você visualizou, que você fez a etapa olfativa, você vai provar o vinho. E aí, existem algumas técnicas. Tem algumas pessoas que colocam o vinho na boca e fazem assim, ó. Fazem um bochecho mesmo. Para garantir que o vinho passeie pela boca. Show! Não tá errado. A ideia aqui é fazer com que o vinho entre, né, e passeie por todos os pontos da língua para você ter uma experiência legal. Porém, existe uma outra técnica que normalmente é a que eu uso. Mas aí vai do perfil de cada um, tá? Não tem certo ou errado, não. Tô passando as duas para vocês escolherem o que vocês se adaptam melhor. A segunda é a seguinte. Vocês coloquem o vinho na boca
E à medida que você vai provando o vinho, você vai fazer com que o vinho passeie delicadamente por todos os pontos da sua língua. Por quê? Porque aí você vai usar os pontos sensoriais e analisar a acidez do vinho. A acidez é na lateral. Então, você colocou o vinho na boca, sentiu que a sua boca encheu de salivou, sabe? Quando você coloca um limão na boca que vai salivando, quer dizer que esse vinho, ele é ácido. E é bom que seja um vinho ácido. Um vinho sem acidez é o que eles chamam de vinho xoxo, né? Algumas pessoas usam esse termo. Não tem muita graça. Então, o vinho, ele tem que ter um pouco de acidez, sim. Aí, a depender do seu paladar, você escolhe mais ácido, menos ácido. Eu gosto dele, né, com acidez equilibrada. E aí, você sentiu a sua boca enchendo de água? Show! É sinal que esse vinho tem acidez. Se ele tiver muito ácido, com gosto de vinagre, que já aconteceu, eu já comprei alguns com gosto de vinagre. É sinal que esse vinho não tá bom. Então, não tome, gente. Depois você pode ter até uma dor de cabeça aí e não é uma experiência agradável. Pode jogar fora. Pedir aí para trocar. Se estiver no restaurante, peça outro. Acontece. Então, você sentiu a acidez dele? Na ponta da língua, você vai sentir o teor de açúcar. Como esse vinho aqui é um vinho seco, né? Então, a quantidade de açúcar dele é menor. Mas é algo agradável, não é algo que incomoda. Particularmente, o meu paladar ele é mais pro amargo. Então, quanto menos açúcar, eu acho melhor. Exatamente. A acidez, ele pode ter, inclusive, em espumantes, viu, Cris? Você tá certinha. E a acidez, ele tem em vinho seco. Normalmente é em vinho seco. Boa pergunta que você colocou. O vinho suave, o vinho mais doce, ele tem, mas é menor. Então, o gostoso da acidez é porque ela vem limpando o paladar. Quando você, vamos supor, esse vinho aqui, eu posso harmonizar esse vinho com a pizza, né? A pizza normalmente ela é gordurosa, ou a carne, né? Vinho tinto ele casa bem com carne também. Então, o que você vai fazer? Você vai provar, vai degustar, e essa acidez serve para limpar a sua língua, o seu paladar. Então, é tudo muito perfeito, tudo muito encaixado. Limpa o seu paladar para você poder comer novamente ali. E o que acontece? Outro ponto importante na etapa gustativa, já tá acabando, viu, pessoal? São os taninos. O pessoal fala muito de tanino. Então, às vezes você pega aquelas análises de vinho, concurso de vinhos, que a galera fala, esses taninos, é isso, tem um tanino apurado, não tem? Gente, tanino nada mais é do que aquele sabor de adstringência na boca. Sabe quando você come uma romã, no ano novo a gente normalmente come a sementinha de romã para dar sorte? Ela é um pouco adstringente. Então, o que acontece? Isso são os taninos. E o que é tanino? É uma substância química que nós temos na casca da uva, na semente da uva e no talo da uva. E ele é muito importante porque ele tem polifenóis. O que é isso? Já ouviu aquela máxima que diz vinho é bom pro coração? É verdade, gente. Ele tem polifenóis, porque os polifenóis ajudam no envelhecimento precoce. Então, gente, tomem vinho, tá? Isso ajuda na nossa pele, no envelhecimento precoce. Ele ajuda também vinho também tem na banana verde, viu, Amanda? Boa colocação. Se come a banana verde, travou a boca, tem tanino. Só que o tanino do vinho ele é mais agradável do que da banana verde, né? Então, voltando, nós temos a presença de polifenóis. Polifenol previne doenças do coração. Os polifenóis, ele auxilia, evita o envelhecimento precoce. E os polifenóis, ele traz esse sabor de astringência. Então, é um sabor todo especial. Então, às vezes você tem vinhos que você vai degustar, você sente que travou, você sente a língua, que a língua parece uma lixa. Então, isso quer dizer que o vinho tem os taninos mais apurados. Esse rótulo aqui que eu sugeri a vocês,
é um rótulo leve, são considerados a classe dos vinhos leves, e ele tem um tanino bem suave, ele desce aveludado no paladar, então dá aquela sensação, mas é gostoso. Então você junta o aroma, que eu falei na etapa olfativa, você junta os taninos, né? E você junta enfim, a etapa visual ali é um conjunto de experiência. Então, isso é o interessante no mundo dos vinhos, gente. É tornar esse momento uma experiência. E agora eu vou convidar vocês para a gente pegar esse conjunto de informações que eu falei aqui bem rapidinho, para nós degustarmos o nosso vinho aí. Quem tiver com o seu em casa, pode colocar na taça. Então, quando nós estamos num lugar em público, o que nós vamos fazer? Sempre um terço da taça, tá? Vocês estão no evento e tal, mas eu vou dizer a verdade para vocês, gente. Quando eu tô em casa, sozinha, assistindo meu filme, enfim, comendo as minhas pastas árabes, né, amiga Mazubi? Eu encho aqui, ó, até a tampa. Não vou mentir para vocês, porque eu descomplico mesmo. A minha ideia aqui é ser feliz, sabe? E claro, né, com um pouquinho de técnica e tal, mas a ideia é descomplicar. Então, você colocou um terço da taça, agora nós vamos analisar esse vinho. Lembra das 3 etapas? Visual, olfativa e gustativa. Então, vou simular aqui uma situação, você tá lá no restaurante, sommelier te serviu um pouquinho do vinho, você vai, né? Ele te serviu, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai fazer a etapa visual do vinho. Então, você vai olhar, pega ali um guardanapo, alguma coisa. Se não tiver, não tem problema. Você vai ver se tem algum tipo de resíduo. Nesse caso, o meu não tem, não sei se dá pra vocês verem. Você vai avaliar se ele tem alguma presença de mosto. Então, no meu caso, o meu não tem, ó. É um vinho jovem, então a tendência é que ele não tenha mosto mesmo. E outra coisa interessante, você vai ver se tem a presença de resíduo de rolha, que aí já é um indício, né? Fez essa etapa de forma muito tranquila, não tem pressa, tá, gente? Vocês vão fazer a etapa olfativa. Então, cheira ali, coloca o nariz mesmo, ó. Isso. Sentiu o primeiro perfume? Pronto. Volatiza. Pra ele liberar o buquê ali daquela bebida. Ó. A Giane falou uma coisa interessante. Normalmente eu também vou colocando aos poucos, né? Você coloca menos quando eu tô no restaurante. Menos, ou enfim, outro evento. E aí vou fazendo aos poucos, ali degustando aos poucos. Mas tem dias que eu tô em casa, vendo minha série preferida. Eu não vou mentir não, ó. Eu encho mesmo. Ai, gente, olha, vocês me desculpem, mas eu sou bem sincera. E eu sou espontânea, viu? Então, encho a taça mesmo e sou feliz. Mas é isso, Giane. Normalmente, o ideal é se colocar menos, né? E seguir as regras aí. Mas eu só faço isso escondido, tá, pessoal? Não faço isso na frente de ninguém, não. Vamos lá. Fizemos a primeira etapa, agora a segunda. Já fizemos. Vamos sentir o perfume. Novamente, o aroma. E vamos para a terceira etapa, que é a gustativa, ó. Quem estiver em casa e estiver degustando, vai perceber o seguinte: nós podemos fazer uma análise bem rápida desse vinho. Ele é um vinho com a coloração mais clara, um vermelho mais claro, justamente porque é da uva Pinot Noir e a casca dela é fina, mais delicada. A gente pode avaliar o seguinte, que em termos de aroma, ele tem um aroma de cereja lá no fundo, quando você faz, né? Sente o perfume, tem aroma de cereja, de framboesa. E na etapa gustativa, no meu caso, o meu vinho, ele tem uma acidez muito boa. Então, eu senti sim a minha boca salivando.
na lateral da língua, espalhando pela boca e sentir um pouquinho dos taninos. Essa uva ela tem uma característica que é o seguinte: os taninos dela são mais leves. Por isso que é uma uva dentro da classe das mais leves. Então, é um vinho muito fácil de você tomar. A Amanda falou que é a melhor etapa, eu também acho, gente. Eu tava aqui falando com vocês e sentindo o perfume aqui, falei, oh meu Deus. Então, quando você for servir um vinho, principalmente para quem é iniciante no mundo dos vinhos, esse não, eu costumo dizer que não tem erro. É um vinho leve, um vinho com taninos suaves, é um vinho que você pode harmonizar aí com pizza, você pode harmonizar e montar uma tábua de frios bem rápida na sua casa e servir com queijos, sempre queijos moles, tá? Por exemplo, mussarela de búfala, você pode servir com camembert, você pode servir com queijo brie, coloca uma geleiazinha ali, para quem gosta, eu adoro. Você pode servir com alguns queijos de cabra, não os curados, tá? Sempre com as pastas mais moles. E isso casa muito bem, porque intensifica o sabor e vira aquela mistura, aquela explosão de sabores. Quando você harmoniza, ou seja, você combina bem o vinho com a comida, você torna aquele momento, não um momento de se alimentar, né? Vou me alimentar para sobreviver. Você torna aquele momento uma experiência. Então, isso é que é o gostoso no mundo dos vinhos, na harmonização. E obrigada, Claudinha. Saudade de você. Claudinha falou que tá amando as dicas. Então é isso, pessoal. Eu tô falando de uma forma muito objetiva, né? Como eu comentei com vocês, para descomplicar o mundo dos vinhos. Falei sobre as etapas de degustação do vinho. E agora, quando vocês forem a um restaurante, sem medo de ser feliz, ó. Sommelier serviu? Vou recapitular aqui com vocês. Olhou. Sentiu o primeiro perfume. Volatizou, ou seja, girou a taça. De novo, né? Sentiu ali o buquê. E ó, provou. Tá agradável? Não tá com excesso de acidez, enfim. Então, gente, é ser feliz. Prove seu vinho, deguste seu vinho com a pessoa que você ama ali, com amiga, com amigo, com companheiro, companheira. Enfim, sozinho, que a nossa companhia também tem que ser agradável para nós. E seja feliz, pessoal. Não tem mistério no mundo dos vinhos, viu? É tudo muito simples. E eu acredito que a gente pode divulgar e pulverizar essa ideia para que outras pessoas também possam ter experiências tão agradáveis quanto. E é isso, pessoal. A Giane falou assim, amei tudo, bem descomplicado mesmo. Essa é a ideia, gente. É pegar um pouquinho dos conceitos e trazer para vocês arrasarem aí nos eventos, tá? Ó, olhou, sentiu, degustou, arrasando. Dá dica para as amigas, tá? Nunca assim, gente, por favor, não façam como eu fazia antes, achando que tava chiquérrima. E ainda tirava foto assim, ó. Ai, meu Deus. Me achando, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho Esse é só um pouquinho da nossa mentoria VIP do Bistrô. Normalmente é algo bem leve, bem descontraído. Na mentoria VIP nós falamos sobre, não só sobre os vinhos tintos, nós falamos sobre os vinhos brancos, sobre espumantes, fazemos também a degustação dessas duas bebidas. Eu dou algumas dicas para harmonizar e tudo, a pessoa pode comprar os itens ali se quiser. E se alguém tiver interesse, eu tô aqui à disposição, tá bom? Basta falar comigo no link da bio. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E principalmente as mamães, né? As mamães que entraram aí e aqueles que têm as suas mamães ainda em vida. É um bom presente para as mães que gostam de vinho ou que têm essa curiosidade. E eu estarei sempre à disposição, tá, pessoal? Agradeço aí pela presença e pelo tempo de vocês. E se alguém tiver qualquer dúvida, pode perguntar lá que eu sempre respondo. Outro dia uma cliente
de São Paulo, ela estava com urgência, ela estava com jantar e marcado na casa dela, não a conheço. E ela começou a seguir o bistrô e falou: olha, vocês têm loja em São Paulo? Eu falei: olha, não temos ainda, né? Nós estamos fechando o nosso site e-commerce. Ela: poxa, me ajuda, eu não entendo de vinhos, vou receber um casal que gosta muito e eu preciso de uma dica aí, o que que eu compro aqui? Aí eu falei: o que que você vai servir em casa? Ela me falou. Então ali nós trocamos algumas informações e tal, dei a dica para ela sem nenhum problema. E ela depois deu um feedback e disse que foi um sucesso. Então é isso, gente. Eu tô sempre à disposição, tá? E desejo a todas as mães aqui para finalizar um feliz Dia das Mães, com muitos tintins, muitos brindes aí. E espero que seja um dia maravilhoso, tá bom? Um beijo a todos vocês, pessoal. E a nossa live chegou ao fim. Em breve nós faremos mais e eu pretendo fazer uma com espumante. Gente, amo espumante. Muito bom. Eu adoro. E aí, se vocês quiserem, eu vou divulgar e tudo. E vocês, se vocês puderem, vou estar sempre à disposição. E tchim, tchim, viu? Obrigada, pessoal. Um beijo.